Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Neemias. Neemias, capítulo 1. Nós vamos ler os primeiros 4 versículos da palavra de Deus. Neemias, capítulo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um de meus irmãos, e ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Aleluia. Nós vamos tomar por tema da mensagem nesta noite os segredos da oração de Neemias. A palavra de Deus, ela nos diz que Neemias, ele era copeiro do rei Artaxerxes, e estando ele na fortaleza em Suzã, veio a ele Hanani, um de seus irmãos, e com ele alguns de Judá. E Neemias perguntou a eles a respeito dos judeus que escaparam do cativeiro, e a respeito de Jerusalém. E eles responderam: os que não foram para o cativeiro estão lá na província em grande miséria e desprezo, os muros fendidos, as portas queimadas a fogo. E Neemias, ele diz: ouvindo eu estas palavras, eu assentei, eu chorei, lamentei por alguns dias. E ele diz: eu estive orando perante o Deus dos céus. A primeira coisa que eu quero falar sobre a oração de Neemias é que ela tinha um endereço certo. Neemias, ele diz: eu estive orando e jejuando perante o Deus dos céus, ou seja, do Senhor, do Deus Criador dos céus e da terra, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Irmãos, é bom nós deixarmos já desde o princípio bem entendido que Deus é um Deus que ouve as orações. A palavra diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos, seus ouvidos estão atentos às nossas orações. A palavra diz que Deus, ele responde às orações. A palavra do Senhor no livro de Isaías 59 diz assim: olha, eis que as mãos do Senhor, elas não estão encolhidas para que não possa salvar, os seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir as nossas orações. Mas muitas vezes
as nossas orações, elas não são atendidas por Deus, porque elas não são feitas de acordo com a palavra de Deus. Muitas vezes nós não fazemos a nossa conexão na oração. A oração, meus irmãos, na nova aliança, no Novo Testamento, a nossa oração, ela deve ser feita a Deus, o Pai, em nome de Jesus. A palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 23, Jesus ele disse: olha, na verdade, eu vos digo que tudo que pedires ao Pai em meu nome, Ele vô-lo-á de dar. Logicamente aqui a oração de Neemias foi uma oração feita aos padrões da antiga aliança. Na antiga aliança eles oravam ao Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Você vê a oração de Elias, quando Elias ele estava ali diante ali dos profetas de Baal, e quando Elias ele foi invocar o nome do Senhor, ele disse: ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, manifesta hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra eu fiz todas estas coisas. E ele diz: responde-me, e fogo caiu do céu e consumiu ali o holocausto. Essa era a oração feita aos padrões da antiga aliança. Mas Jesus, ele disse para os seus discípulos antes de partir para o céu, ele disse: olha, até agora vocês nada pediram em meu nome, mas pede e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Jesus estava falando de um novo tempo, do tempo que nós estamos vivendo hoje, do tempo da nova aliança, em que nós oramos a Deus o Pai em nome de Jesus, e Deus ouve a nossa oração, e Deus responde as nossas orações. Mas é preciso pedir com fé. A palavra de Deus no livro de Tiago diz assim: olha, peça com fé, nada duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada de um lado para o outro. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Quem que é o homem que a palavra de Deus diz que não receberá coisa alguma do Senhor? O homem de coração dobre, de ânimo dobre, aquela pessoa indecisa, aquela pessoa inconstante, aquela pessoa que não sabe tomar uma posição, aquela pessoa que não sabe tomar uma atitude, é inconstante, esta não receberá nada de Deus. A palavra diz que nós temos que pedir com fé, nada duvidando. No mesmo livro de Tiago, diz que nós temos também que ter as motivações certas no nosso coração. Deus conhece o nosso coração, e Deus ele sabe a intenção do nosso coração. Por isso ele diz assim: olha, pedes e não recebes, porque pedes mal, pede para gastar nos vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? A oração tem que ser feita a Deus o Pai em nome de Jesus. A oração tem que incluir fé. Jesus ele diz: tudo que pedires na oração, credes que já recebeste, e assim será convosco. Tem que haver uma motivação certa. Essas foi a oração de Neemias. Você vê que a oração de Neemias envolveu também um profundo senso de humildade. A palavra diz aqui, Neemias ele diz: quando ouvi estas palavras, ele diz, eu assentei, eu chorei, eu lamentei por alguns dias, e eu estive orando e jejuando. Em outras palavras,
Neemias, ele teve um tempo de lamentação. Ele teve um tempo em que ele tirou para poder se humilhar diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Os estudiosos da Bíblia, eles falam que esse tempo de lamento, somando ali o calendário judeu, daria 4 meses. Em que Neemias, ele esteve ali orando, chorando, lamentando, jejuando. Você vê aqui, queridos, que ele estava, na verdade, se humilhando perante o Deus dos céus. A palavra de Deus no livro de Pedro diz assim: olha, humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, para que ao seu tempo o Senhor vos exalte. Nós temos o costume de chegar diante de Deus, perante a face de Deus, para adorar a Deus. Nós temos o costume de chegar diante de Deus, às vezes para fazer confissão a Deus, para nos arrepender dos nossos pecados. Nós temos muitas vezes o costume de chegar na presença de Deus para fazer as nossas petições a Deus, apresentar os nossos pedidos a Deus. Tudo isso, meus irmãos, está certo e correto. Mas aqui nós estamos falando, meus queridos, de um tempo de lamento perante Deus, um tempo de humilhação perante Deus, um tempo em que Neemias consagrou ali para poder humilhar-se perante Deus. O objetivo ali era humilhar diante da potente mão do Senhor, diante do caos, diante da miséria, diante da pobreza, diante da humilhação em que o povo de Deus estava vivendo. Neemias, ele consagra agora um tempo para poder se humilhar perante o Senhor. A palavra de Deus, ela fala aqui, Esdras também tirou um tempo para poder se humilhar. A palavra de Deus no livro de Esdras, capítulo 8, fala assim, Esdras dizendo: então apregoei um jejum para nos humilharmos perante a face do Senhor. Isso é raro entre o povo de Deus. Neemias, ele consagra um tempo. Esdras consagra um tempo com um propósito, um único objetivo, era se humilhar diante da face do Senhor. O salmista, ele também diz assim: eu humilhei a minha alma com jejum. O jejum é uma maneira de nós nos humilharmos, de humilhar a nossa alma perante Deus. O jejum é uma maneira de nós nos humilharmos perante o Senhor. A palavra de Deus, meus irmãos, ela nos fala que Josafá também, ele também teve um período de tempo ali, aonde ele se humilhou na presença de Deus. A Bíblia fala que quando aqueles 3 reis, eles se reuniram ali contra Josafá, e as pessoas disseram para ele: olha, vem contra ti uma multidão, e já estão bem perto. Josafá, então, ele não sabia o que fazer. Ele chega diante de Deus, ele apregoa ali um jejum em toda Judá, até as mulheres, até as crianças, eles se reuniram na presença de Deus para poder se humilhar perante o Senhor. Josafá, ele chega diante de Deus e ele diz: Senhor, em nós não há forças e nós não sabemos o que fazer. O que é isso? É se humilhar. Ele chega para Deus, ele diz: Senhor,
nós não temos força. Ele está dizendo: olha, o nosso exército não é páreo para esta multidão, nós não temos força, nós não sabemos também o que fazer diante desta situação. Quantas vezes, meus irmãos, nós estamos diante de situação que nós não sabemos o que fazer. Quantas vezes nós estamos diante de situações que nós não temos força, nós não temos capacidade, nós não temos habilidade para poder resolver. Quantas vezes nós chegamos ao fim dos nossos recursos, ao fim dos recursos humanos. Quantas vezes, meus queridos, nós precisamos de uma intervenção divina. Precisamos de uma interferência de Deus, ou a derrota é garantida. Josafá, ele ora, ele diz para Deus: Senhor, em nós não há força, nós não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Aleluia. Querido, nesses dias de pandemia, nesses dias de dificuldade, nesses dias de crise financeira, aonde você tem colocado os teus olhos, para onde você tem voltado a sua atenção? O salmista, ele diz: olhai, olhai, olhai para mim, diz o Senhor. A palavra de Deus diz: olhai para mim, diz o Senhor, e sereis salvos todos vós termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. O salmista diz: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, o qual não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará, eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, Ele é tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite, porque o Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma, Ele guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre, diz o Senhor. Aleluia. Livro de Hebreus diz: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Isso faz muita diferença. Você tem que colocar a sua atenção, você tem que voltar o seu olhar, a sua atenção para Deus, para aquele que é o Todo-Poderoso. O livro de Tiago diz a mesma coisa, sobre nos humilhar. Ele diz ali: olha, sente as vossas misérias. Uma outra tradução diz assim: olha, reconheça a sua miséria, chorai, lamentai. Está dizendo para nós convertermos o nosso riso em pranto, a nossa alegria em tristeza. O que o apóstolo está falando aqui? Ele está falando sobre se humilhar. Ele está falando aqui sobre nós termos um período, meus irmãos, para nos humilhar perante o Senhor. Ele continua dizendo: humilhai-vos perante a face do Senhor, porque o Senhor vos exaltará. Aleluia. Pedro diz: humilhai-vos perante a potente mão do Senhor, porque ao seu tempo Ele vos exaltará. Então, queridos, olha, quando você se humilha diante da potente mão do Senhor, você pode ter a certeza que Deus vai te exaltar ao seu tempo, no tempo certo, na ocasião oportuna, no tempo oportuno, no tempo de Deus. Deus vai te exaltar, Deus vai mudar a situação, Deus vai mudar a circunstância, Deus vai tirar de você a vergonha, e Deus vai fazer você triunfar sobre a situação. Porque aqueles que se humilham serão exaltados, diz a palavra de Deus. A oração de Neemias, ela envolveu ação. Ele passou ali, segundo os estudiosos, 4 meses orando, lamentando, ali se humilhando. Ele passou um grande
tempo ali numa profunda preocupação, uma preocupação ali com os judeus, uma preocupação com Jerusalém, a cidade santa, a cidade do grande Deus. Então ele passa ali agora um grande tempo numa profunda preocupação com os judeus, com o Jerusalém, até que finalmente esta preocupação se transformou numa ação. Ele voltou para Jerusalém para poder ali reconstruir ali os muros, para poder ali ajudar os judeus naquela situação em que eles estavam vivendo. Meus queridos irmãos, nós precisamos acrescentar ação às nossas orações. Muitas vezes nós ficamos simplesmente numa atitude passiva, parado, esperando que as bênçãos de Deus elas venham cair sobre nós de uma forma automática, sem nós fazermos nada. Mas nós vemos, meus irmãos, que Deus ele está sempre ativo, sempre em movimento. A palavra diz, Jesus disse assim: olha, o meu Pai, ele trabalha até hoje, eu trabalho também. No início, no livro de Gênesis, você vê que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre ela. Deus está em constante movimento, Deus não está parado, Deus ele está ativo, e o povo de Deus, eles também têm que estar ativo. Nós não podemos, meus queridos irmãos, ficar simplesmente parado, esperando as coisas cair do céu. A palavra de Deus diz que quando aqueles 10 leprosos, eles foram ali ao encontro de Jesus, eles pararam de longe, eles disseram: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus disse para eles assim: olha, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E a palavra diz que indo eles ficaram limpos. Quando eles começaram a agir, Deus começou a operar. Comece a agir, comece a agir. Acha um jeito de colocar a palavra de Deus em ação. Ore, acredite, mas não fique simplesmente parado. Ache uma maneira de você colocar esta palavra em prática na sua vida, para que você possa colher os resultados. A oração de Neemias envolveu confissão. A palavra diz aqui, Neemias ele diz: faço confissão dos pecados dos filhos de Israel. E ele diz assim: olha, também eu pequei, e a casa do meu pai também pecou. Nós percebemos aqui que Neemias ele se associou tão intimamente aos seus irmãos, aos seus pecados, que ele se incluiu ali junto no pecados deles. Ele diz: também eu pequei, e a casa do meu pai também pecou. Neemias, ele agora chega perante Deus para fazer confissão dos pecados da nação, dos pecados dos antepassados. Neemias, ele vai agora à origem do problema. A origem do problema era o pecado. Foi o pecado que levou o povo de Israel para o cativeiro. Foi o pecado que os tirou da terra prometida. Foi o pecado que levou eles a perder a sua herança. Tudo aconteceu por causa do pecado. E Neemias, ele agora, ele faz confissão perante Deus dos pecados da nação. Ele começa agora a fazer confissão para que Deus pudesse perdoar, para que Deus pudesse mudar a sorte da nação, para que Deus pudesse, meus irmãos, para que Deus pudesse voltar o seu rosto de novo para a nação, para que eles pudessem começar a desfrutar de novo do favor de Deus e da misericórdia de Deus.
A palavra de Deus nos diz que nós também temos que fazer confissão diante de Deus. 1 João 1,9 diz assim: olha, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Sabe o que nós percebemos aqui? Que a confissão, o arrependimento, ele traz a restauração. Se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O arrependimento, a confissão, traz a restauração em nossas vidas. Neemias, ele ora ao Senhor. No versículo 11, Neemias, ele diz assim: esteja atento os teus ouvidos à oração do teu servo e dos teus servos. Você vê que Neemias aqui, ele não era aquela pessoa cheio de si, ele não era aquela pessoa que achava que era o dono da verdade, que era o mais espiritual. Ele não achava que só ele estava orando, que só ele estava intercedendo. Ele acreditava que outras pessoas também estavam orando, também estavam clamando. Então você pode perceber aqui que a oração de Neemias era uma oração que não era egoísta. Apesar de ele estar orando, ele não estava pedindo para si, ele estava pedindo pelos seus irmãos. Ele estava pedindo e clamando a Deus por Jerusalém, pela restauração. Queridos irmãos, nesta noite, eu gostaria que você orasse também. Abra o seu coração nesta noite para falar com Deus. Se humilhe diante dele. Faça uma oração com fé, com motivações certas no seu coração. Faça uma oração e creia que Deus ouvirá a sua oração, e Deus vai responder a sua oração.